Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus a todos vocês. Estou chegando até você com mais uma palavra da parte de Deus e vamos aqui prosseguir falando do tema da série de mensagens que tem o tema Jesus no Evangelho de João, ok? E aqui nós vamos falar de algumas ocasiões em que Jesus falava e os seus ouvintes, os que eles cercavam, não entendiam. Não vou citar nenhum versículo fora do Evangelho de João, ok? A primeira ocasião que Jesus falou e os seus ouvintes não entenderam está no capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Observe que Jesus, ele estava falando da sua morte e ressurreição. Derribai esse templo, isto é, porque ele havia de ser morto, o templo é o seu corpo, e ressuscitar ao 3º dia, quando ele diz: o levantarei em 3 dias. Aí então, os seus ouvintes entenderam tudo errado. Veja o versículo 20. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Imagina, gente. Eles entenderam que Jesus estava falando do templo construído por Herodes. Mas Jesus, no versículo 21, Jesus começa a explicar, vou citar só o versículo 21, né? Mas ele falava do templo do seu corpo, né? Que haveria de morrer e em 3 dias ressuscitar. A segunda ocasião em que Jesus fala, dessa vez com Nicodemos, Jesus falou no âmbito espiritual e Nicodemos, totalmente por fora, entendeu no âmbito físico, carnal, material. Capítulo 3, versículos 3 e 4 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Observe que o mestre Nicodemos, né, o mestre dos judeus, estava ruim de metáfora, de entender metáfora, a linguagem de Jesus, que Jesus estava falando ali. Uma linguagem metafórica, e ele entendeu totalmente errado. No versículo 5, Jesus então, ele explica. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando de nascer da água, que é a palavra de Deus, do Espírito, que é a transformação feita pelo Espírito de Deus na vida do homem, quando ele passa pela lavagem regeneradora da palavra. Nascer da água, isto é, nascer da palavra, ser regenerado pelo Espírito e pela palavra. E o mestre Nicodemos não tinha entendido nada disso, mas ainda bem que ele crê, e lá na frente a gente vê que ele serve ao Senhor de forma oculta, né? Terceira ocasião em que Jesus fala, e dessa vez os seus discípulos não entendem. Capítulo 4, versículos 32 e 33. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém o que comer? Trouxe marmita para ele? Jesus, então, está sempre explicando, né? Quando não entendem, ele está sempre explicando. No versículo de número 34, Jesus disse-lhes:
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus explica mais uma vez. É o significado ali da comida. Louvado seja Deus. Mas eu ia deixando para trás aqui sobre a mulher samaritana, né? Que seria o terceiro, mas eu inverti o terceiro com o segundo, melhor, o terceiro com o quarto aqui. Tudo bem, não tem problema. Prosseguimos. Capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus fala com a mulher samaritana e ela não entende nada disso que Jesus está falando. Veja só. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O versículo 15, a mulher mostra que não entendeu. A mulher entendeu no plano físico, no âmbito material, e disse assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela pensou que Jesus estava falando da água ali do poço de Jacó. Jesus disse: essa água que você está tirando do poço de Jacó, você bebe e torna a ter sede. Mas da água que eu lhe der, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terás sede. Jesus estava falando da sede espiritual que o homem, que a mulher tem. E enquanto não bebe da água da vida, que é o Senhor Jesus, não pode ter vida com abundância, não pode ter prazer de viver. Saciar a sede é passar a ter prazer de viver. É redescobrir o que é realmente viver de verdade, feliz, com a paz, com a alegria dentro do seu coração. Agora, deixa eu saltar aqui. Veja no capítulo 6, versículos 51 e 52. Eu ia pulando aqui, por causa da hora. Veja que Jesus também se revela como o pão da vida. E os homens entendem tudo totalmente errado. Veja só isso. Versículo 51, capítulo 6, versículo 51. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os homens que estavam ouvindo o que Jesus falou aqui ficaram pasmados, admirados e dizendo: como pode, veja o versículo 52, eu não vou ler. Como pode esse dar da sua própria carne a comer? Porque eles não entendiam do mistério espiritual. Jesus estava falando sobre comer do pão da vida. Neste capítulo, Jesus se revela pelo menos 5 vezes como pão da vida. No versículo de número 32, versículo 33, versículo 35, versículo 41, versículo 51, Jesus se revela como pão da vida, no capítulo 6 de João. Mas eles não estavam entendendo nada. Pensou que Jesus ia se mutilar e dar a sua própria carne para comer. Esse foi o pensamento baixo que eles pensaram. Agora, capítulo 11 e versículo 11, Jesus também fala para os discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Eles não entenderam que Jesus estava falando do sono eterno. Lázaro realmente tinha morrido.
e Jesus agora ia despertá-lo do sono, ok? Deus abençoe.